Pessoal, Facebook, daqui a pouco também, ao vivo. A gente só teve um pequeno problema com o YouTube, mas a gente vai deixar gravando aqui e disponibilizar daqui a pouquinho, tá? Quem estiver também vendo pelo Facebook, estamos aqui, já daqui a pouco, firmes e fortes. Só fazendo os ajustes. Vinho se aprende em casa. Essa é uma maratona pioneira da Brindes e Vinhos. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa transmissão. Começando o silêncio aqui. Os bebês, os meus bebês, acho que eles estão calminhos. Ó, pra quem quer saber quem são os meus bebês, ó. Esse aqui é o Ben Solo. Minha coisa pretinha mais gordinha do mundo. O Ben Solo vai acompanhar aqui a nossa maratona, olha só. Vem agora começar já a me enquadrar aqui, enquadrar literalmente. Brinquedos das crianças. Afinal, live, né? Live é isso. Me enquadra agora. Como que eu estou aparecendo? Como que eu estou aparecendo? Não, Facebook já tá no ao vivo. Tô bem? Tá aparecendo? Sim, cabeça cortada. Cabeça cortada é só levantar um pouco, talvez. Tem. Quer que levantar? Sim. Tá, agora vê ali. O que tem que ver? Se eu estou aparecendo junto com a tela. Aqui tinha que estar aparecendo alguma coisa? Ah, não, tá apagado, provavelmente. Tá apagado. Tá apagado. Ah, tá apagado.
E não vai aparecer tudo, porque o foco é aparecer aqui, tá? Deixa eu ir passando, ó, ó, vou passando tela, tá? Agora só se concentra na O visualização. foco aqui apareceu o quê? A tela? Por que não tá passando? O que tem que aparecer aqui? A tela? Você travou isso aqui? Você travou isso aqui, não tá passando. Isso tem que aparecer aqui a tela? Tem que aparecer, tá? Você travou aqui para não... Apareceu. Aqui escureceu. Tá, volta a fazer o slide aparecer aqui. Tá. Tá, veja agora. Veja como tá aparecendo. Que tá escuro. Aqui o que tem que pegar? Eu quero saber se me aparece. Se precisa entortar mais a tela para aparecer mais. O que tem que aparecer aqui? Tem que aparecer um pouco de mim. Tem que aparecer a tela e um pouco de mim. A tela só uma parte. Não, tem que aparecer mais. E eu? Mas assim. Então vai pra frente, então vai pra trás. Muito pra trás assim? Aí não dá leitura, eu acho. Mas qual que tem que aparecer? Esse Aqui é Facebook, aqui vai aparecer normal. Veja como que tá aí. Escureceu de novo. Tá, vai lá, vai passando lá. Vai passando a tela, vai passando a tela pra eu passar. Tela? Isso, rápido, vai. Pode ir passando. Page down, dá page down que já vai. Tá bom, vai. Vai. Home. Vai de novo. Tá, volta as slides, volta. Gente, que honra, o Ruben Hollenberg assistindo lá no Facebook. Querido, já manda um oi aí, hein? Bem, aqui, vamos lá. Já estamos ao vivo no Facebook para nossa maratona Vinho se Aprende em Casa. Comigo, Carlos Oliveira da Brindes e Vinhos. Começando agora, são 2 plataformas. Agora a gente vive de plataforma. E começamos também agora com a galera lá do Instagram. Só estamos posicionando melhor. Câmera. Israel, show de bola, obrigada por estar aqui comparecendo. Vamos lá, maratona, eu acho que vai ter que ser assim. Ver se for muito assim. E se for assim? Se for assim, eu apareço lá. Pronto. Não, gente, tem gente muito importante assistindo a minha live lá no Facebook. Rogério Calderon, olha que loucura! Deixa eu dar um oi para esse pessoal. Veja aí se eu tô aparecendo. Pessoal do Facebook, ó, lavei, álcool gel na mão. Pessoal do
Instagram. O meu cameraman tá dizendo que eu preciso aparecer mais. Pessoal do Face, pessoal do Insta, uma grande honra estar com vocês aqui. A galera ainda tá começando a entrar. Eu tô com algumas companhias aqui. A gente nessa quarentena começou a inventar, né? O lado criativo foi bem grande, né? A gente inventou o vinho do Wilson, olha só, para quem lá no Facebook, no Instagram também. O pessoal já conhece mais o Wilson lá no Instagram, nos nossos posts e stories. O Wilson, ele aconteceu logo no primeiro dia de quarentena, né, Rogério? A gente já ficou sem vinho e aí... Casa de Ferreiro, espeto de pau, vocês devem estar pensando, né? Então aí a gente desenhou um Wilson e ele vai ficar nessa quarentena nos acompanhando, tá? O vinho que tem que ser símbolo de que vamos lembrar dos pequenos negócios, os pequenos negócios que vendem vinho, que vendem fast food, que vendem comida, os pequenos italianos, espanhóis, portugueses. Vamos lembrar que nós fazemos a economia do país e a gente está ralando e é por isso que a gente está nessa live com muito orgulho hoje. Grande beijo para vocês, álcool e gel na minha mão, pessoal do Facebook também. Maratona Vinho se aprende em casa. Porque até essa ênfase, né? Vinho se aprende em casa. Eu tenho até um ex-chefe meu assistindo ali no Facebook, olha só. Normalmente as pessoas aprendem a tomar vinho já pela convivência com avós e com os pais, mas desde que sejam famílias que já tinham isso como tradição, né? Normalmente as italianas, as espanholas, né? Portuguesas guardam muito bem essa atitude sempre proativa de no momento da alimentação, né? Sempre o vinho está presente e sempre comigo também o vinho está presente, não só como hábito regular de jantar e de almoço na taça por questões de saúde, mas também pelo fato de ter me acompanhado todos esses anos, todos. Eu assumo, tá? E até a Claudinha Mello, nossa querida lá, um grande beijo, nossa professora, que também dá suas aulas, turmas maravilhosas que temos feito lá na Brindes e Vinhos, turmas presenciais, né? Janeiro e fevereiro foram excelentes, foram excepcionais. A gente só tem a agradecer ao público, né, que adquiriu os ingressos, que veio aos nossos treinamentos. A Claudinha sempre fala que é litragem que se aprende, né? Só que o brasileiro não tem tanta essa litragem, né? Precisa ainda aprender, precisa conhecer. Só que existe ainda algo que a gente precisa corrigir, né, nesse mainstream, que é como apresentar o vinho para o brasileiro, né? Eu particularmente sempre achei que a didática foi complicada, ela sempre teve muito mais de falar de termos difíceis, né? Que dificultam as pessoas a querer entender sobre um determinado produto, ainda mais vinho que não é algo natural do Brasil, né? Que é algo que veio de hábito importado, né? Ou seja, foram os colonizadores que acabaram trazendo e depois as gerações futuras, né, que implantaram os principais vinhedos, principalmente que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem que ter no coração grandes trabalhadores e todo mundo também que finalizou a colheita, teve que finalizar a colheita correndo, né, por causa também das decisões de quarentena lá no Rio Grande do Sul. Um beijo para Vinícius Cercato, nosso irmão lá no Rio Grande do Sul, esse enólogo incrível que faz os vinhos da Dunamis na campanha gaúcha e os espumantes na Serra Gaúcha. Chega de enrolação, né? Vamos falando, então, dá um okzinho aí pro meu cameraman, se todo mundo tá de bom de som, tá bom de áudio. Quem puder dar um tchauzinho, um okzinho, se o som tá bom. Se vocês ouvirem alguns barulhinhos, vamos lá, estamos em quarentena, estamos em casa, né? E em casa temos filhos. No meu caso, eles são 3 bebês gatos que de uma hora para outra podem invadir a live aqui nossa, tá? Nesse primeiro dia. Então, a missão do dia hoje nessa maratona. 10 dias, 10 tópicos a serem aprendidos. A gente vai trazer todo um conjunto de
não só de coisas a serem ensinadas, mas também para a gente dividir experiências, tá? Isso que é bem importante. O mundo do vinho, todo santo dia você tem algo novo. Você tem algo novo e algo a se dividir com as pessoas, isso que é fundamental. Primeiros passos que eu gostaria muito de todo mundo que estiver acompanhando no Facebook e no Instagram, siga Brindes e Vinhos no Instagram, vou ficar muito feliz, adoro sempre quando aparece alguém seguindo a gente lá, trabalho de formiguinha que a gente faz e a gente sempre procura postar coisas de conteúdo relevante, é isso que é importante, né? O nosso último conjunto de posts foi sobre Serra da Mantiqueira, já que a gente tinha acabado de fazer uma entrevista na Rede Bandeirantes, lá no canal Terra Viva, falando sobre Serra da Mantiqueira, e foi um orgulho enorme, e principalmente de ver uma grande TV, né, dando foco no programa de agricultura para o segmento do agronegócio, com vinho principalmente, tá? Siga nossa página no Facebook, que é a Brindes e Vinhos lá, e siga-nos no YouTube. De vez em quando eu tenho uns vídeos meus lá, são preparações próprias ainda. A gente ainda chega lá em matéria de fazer vídeos legais, cheios de vinhetas, mas na verdade abaixo a vinheta, abaixo conteúdo sério e que vocês possam aprender cada vez mais sobre vinho. E que esta live de hoje, desse primeiro dia, gere perguntas, tá? Fica aqui o e-mail contato@brindesevinhos. Tá tendo daqui a pouco microfonia porque o pessoal tá testando ainda, né, se tá funcionando ou não, tá? Deem uns tchauzinhos aí só para eu saber se tá tudo funcionando, tá? E mais uma vez, meu muito obrigada por essa quarta-feira, 19 horas, todo mundo tá aqui comigo. Quero oferecer uma taça de vinho a todos vocês e vamos lá? Maratona, vinho se aprende em casa. Como eu comecei a falar, muitas das vezes nós que já somos de descendentes de italianos, né, de portugueses e espanhóis, vinho já era molhadinho na nossa chupeta, tá? Não dá pra negar nisso, tá? Mas para muitos não é a realidade, nunca foi um produto que você naturalmente tenha, né? Que você vá no supermercado e pegue, você vá ao hortifruti e vá à adega, né? Para muitos não é normal. Nós estamos até num centro bastante consumidor de vinho, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul principalmente, né? Nós temos até bastante consumo de vinho, tudo mais assim, não é totalmente atípico. Se olharmos que o consumo de vinho do brasileiro é de pouco mais de 2 litros, a Cláudia Mello sempre fala, alguém está deixando de fazer a sua parte. Eu, pelo menos, já bebo mais de 10 por semana, mas assim, eu tô no negócio, né? Gostaria também que vocês se incentivassem, fossem incentivados a crescer esse consumo. Mas não é crescer por crescer, é crescer tendo conhecimento, sabendo as suas escolhas, o que é melhor, quais uvas que mais lhe interessam, isso é fundamental. Vamos juntos entender os principais conceitos. A gente vai falar de conceitos. Eu não vou ser muito didática nas apresentações. Eu até gostaria muito que, se surgirem dúvidas, elas venham lá para o e-mail contato@brindesevinhos.com.br, que eles servem de insumo para o dia seguinte a gente começar com uma bateria de perguntas e respostas antes de começar o próximo tópico, né, o tópico do dia seguinte. Tá tudo em ordem, cameraman? Rogério mandando um abraço. Tá mandando um abraço, legal, tudo bem? O pessoal do Facebook, tem bastante tchauzinho aí, pessoal dizendo que o som tá bom. Se ficou um silêncio, é sinal que as crianças estão quietas em casa, isso é muito bom. Vamos juntos aprender em detalhes como é a produção de vinho, tá? Sem complicação, tá? Não vamos entrar na malolática, tudo assim, vamos fazer com que as explicações saiam de maneira suave. Para você entender o básico, isso que é fundamental, tá? Você não precisa entender a quantidade de ácidos existentes dentro de um vinho, você precisa entender a formato como ele é feito, isso é fundamental e essa explicação vem nos dias seguintes, tá? Sempre lembrando do dia 25, que é hoje, a 4 de abril, sempre às 19 horas. Só tá faltando um dia aí, gente, que é no domingo, porque aí domingo é um dia só pra gente descansar, não é verdade? O Rogério também já fez um tchauzinho assim, ó, ufa, transmissão ao vivo toda noite é assim, vida de quarentena. Prontos?
Prontos? Vamos lá. Hoje, basicamente, conceitos de introdução, tá? E introdução do mundo do vinho. O tópico do dia 25, a gente vai falar brevemente sobre o que é vinho, breve história também do vinho, porque com o passar dos dias, vários dos tópicos que vão ser mencionados aqui, né, nas minhas explanações, a gente também vai contar um pouco de história. Sempre acontece isso. E entender as atuais regiões, né, e produções de vinho ocorrendo. Basicamente, também conceituar o velho mundo e novo mundo para que tenhamos uma mesma base quando falarmos para as próximas lives, tá ok? Então, aqui o meu carinhoso bem-vindo ao maravilhoso mundo do vinho. Depois escrevam aí para mim, por favor, quem já toma vinho regularmente, se toma só uma vez por semana, se toma 2 vezes por semana, se trabalha com vinho, isso é fundamental também, heróicos que trabalham com vinho, isso é muito importante a gente conhecer também, porque vinho basicamente é dividir experiências. E quando você está entre amigos, é claro, em pós-quarentena, né, quando a gente conseguir juntar todo mundo, ou até em happy hours virtuais, como está sendo muito comum agora, né, fazer happy hours virtuais também está sendo bastante comum para dividirmos experiências. E ambientes tecnológicos como estamos agora, isso é fundamental também para divulgação do mundo do vinho, né? Difundir o que são conceitos, quais são as técnicas, quais são os tipos de vinho, os tipos de uvas e as novidades que existem também no mercado cada vez mais. O mundo do vinho, ele é um dos que mais evolui e a gente tem que ter muito orgulho de uma empresa que se chama Embrapa aqui no Brasil, né? Ela que tem o segmento lá de uva e vinho, né? E que dá um grande apoio e que é uma grande incentivadora de novos projetos que a gente também vai falar ao longo desses 10 dias aí. Uma salva de palmas para esses bravos brasileiros da Embrapa Uva e Vinho, que ajudam também o vinho brasileiro a melhorar cada vez mais, tudo. E também o pessoal da Epamig, que a gente falou bastante também, todas as palmas do mundo, e que ajudaram a criar praticamente um conceito inédito que é a dupla poda da Serra da Mantiqueira, que também falaremos nos próximos dias. Tem assunto para tudo e lembrando, algum assunto interessante que vocês queiram que eu aborde também, manda lá no meu e-mail, escreve aí no chat, né, da nossa live e vamos em frente. Algumas só considerações iniciais antes de tocarmos esse barco ou de descermos esse gole de vinho. Instagram, limite de 1 hora, então Rogério, por favor, tome cuidado com isso, tá? Assim, quando for 5 minutos antes, a gente já começa ou antes até, né? Se não houver questões com o público. Facebook é tranquilo, Facebook Mark Zuckerberg é bem mais bonzinho com o Facebook do que com o Instagram, né? Vamos ver, uma hora ele libera essa 1 hora só de live de Instagram. Simbora! O que é vinho? O que é vinho? Vinho é uma cor que tem cor vinho, né? Mas tem cor branquinho, vinho branco também. Gente, toda vez que às vezes chegam esse tipo de pergunta, né? Como que eu descubro o que é vinho? Como que eu posso escolher um vinho? Antes de mais nada, vamos colocar todos os principais significados na mesa. Vinho, bebida alcoólica, fermentada, tá? Não é destilado, é fermentado. E, para que todos já saibam, de uva, a fruta, uva, tá? Tem uma filha minha falando aqui, quer trazer ela aqui, Rogério, só pra ela não ficar chateada? Ah, não. Não é o Luke, depois ele traz. É assim, deixa eu só... quarentena provoca isso, ó, gente. Isso aqui é o meu filho, é o Luke Skywalker. Quem não conhece? Luke Skywalker. É o meu bebê gordinho, lindo, mamãe, né? Só a mamãe não consegue conversar com você agora, meu querido. Pega ele, papai. Pega. Então, colocando bem claro, vinho é uma bebida fermentada. E tá concordando também o Luke Skywalker, bebida fermentada
alcoólica de uva. E até as pessoas perguntam, mas assim, Carla, eu já vi vinho de jabuticaba, eu já vi vinho, né, de abacaxi, coisas assim. Gente, vinho é de uva, tá? Vinho é de uva. E principalmente, né, a seleção. E aí quando você fala de maneira técnica, né, por que se deu preferência o vinho ser da fruta uva? A uva, ela tem acidez, uma acidez muito maior do que as frutas normais, tá? E ela tem também um teor de açúcar também mais elevado e que consegue promover fermentação, tá? No decorrer dos dias a gente falará do processo de vinificação e vamos entender que o açúcar presente na uva, ela ajuda a promover a formação de álcool, né, nesse líquido, nesse mosto que vira o vinho, tá? Aí eu faço assim, ó, existe vinho de outra fruta, assim, vamos assim, essas perguntas chegam e podem gerar dúvida mesmo, tá? Mas vamos conceituar. Vinho é de uva. Tecnicamente pode ter sim outras bebidas fermentadas, mas aí elas não ganham o nome de vinho, tá bom? E o fato, para deixar bem claro, né, assim, por que a gente fala de vinho e por que tá tão ligado à uva? Porque a uva, ela se tornou o padrão, né, para esse tipo de produção. A uva, como eu bem mencionei já antes, ela tem algumas características importantes que conseguem promover a criação desse produto, porque você tem não só a criação, né? É um produto que precisa de alguma conservação e é um produto que precisa de alguma longevidade para algumas uvas, né? Para alguns tipos, tá? Então, você também precisa ter de uma estrutura, né, molecular de uma fruta que permita isso, que permita evolução, tá? Além de conter ácidos, não vou falar esses palavrões aqui, tá? Ácido málico, tartárico, isso fica para os dias seguintes de uma maneira mais light, mas são esses ácidos que existem na uva que permitem então que a gente consiga ter um produto que consiga envelhecer e ganhar outras nuances, ganhar outros aromas. E principal, o açúcar, né? Reforçando. A uva é uma das frutas que mais consegue ter açúcar dentro da sua polpa e isso faz com que seja bem sucedido o processo de fermentação, tá? Lembrando, o açúcar vira álcool. Vamos ao vinho, efetivamente. Então, consenso geral, vinho, bebida alcoólica fermentada de uva. Que tipo de uva, Carla? Bem, a família das uvas, assim, eu posso fazer uma comparação com gato, né? Você tem gatos, várias raças, várias famílias, né? Mas todo mundo é gato. Gato angorá, gato persa, vira-latas como os meus, siameses e assim por diante. As uvas também têm uma grande divisão, é uma família bem grande, não dá nem para mostrar aqui numa tela com a tamanha quantidade de tipos de famílias vitis, tá? A uva é feita de uma dessas famílias que é Vitis vinifera, tá? E sempre pergunto, mas Carla, sempre vejo alguns vinhos, né, mais simples, feitos de uvas como Bordeaux, né, Isabel, tudo. Essas são consideradas vitis também, tá? Mas são vitis labrusca, ou seja, elas também são comestíveis e também fazem vinhos, só que fazem vinhos de uma qualidade menor, com menos intensidade, porque elas têm outras características que não são tão presentes como a vitis vinifera. E a gente vai fazer uma análise dessa diferença entre as uvas, ok? Nós somos bastante familiarizados com as uvas, tá? Tudo bem, Rogério? Alguma coisa na transmissão do Instagram? Tá tudo bem? Tá aparecendo? Tá ok, tá bom. As uvas de mesa, como eu falei, a gente conhece bastante. Conhece a Niágara, né? Conhece a Bordeaux, a Isabel, que fazem suco, principalmente sucos, né? Que são bastante. Concorde também, uma uva bem interessante para suco de uva, dá uma elegância no suco de uva bem legal, dá uma estrutura e não é tão doce, né? Você conhece outros tipos de uva como
já falei de Niágara, tudo. Aquelas uvas grandes comestíveis, aquelas que você encontra nas mercearias, nos empórios, assim. E se Deus quiser, logo logo acabando a quarentena, todos nós nos encontraremos nos hortifrutis da vida e assim por diante. E também existem outras especialidades de uvas comestíveis, né? Que, por exemplo, a uva Vitória. Quem já ouviu falar de uva Vitória? Uva Vitória, por exemplo, é uma das grandes invenções da Embrapa. Ela é uma uva sem semente. Ela é uma uva fantástica que você come, né? Come sem saber. Assim, quando você vê, você já está abarrotado de uva, não tem nem espaço mais para tomar vinho. Se você só fica petiscando uva, porque ela consegue ter uma concentração até de açúcar maior e ela é sem semente. Então, a Embrapa, uva e vinho, não só no segmento também de produções de vinho, mas também em gerar produtos novos, né, como assim, uvas sem semente, né, para que seja mais fácil de serem comidas. Também essa uva Vitória é um DNA puro lá feito na Embrapa, tá? E conceituando, né, totalmente, nós temos a fermentação das uvas, né, e falando basicamente da produção mesmo de vinho, tá? Falando de vinho. Quando a gente pega vitis vinífera, tipo Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, a primeira que eu falei, Taná, né? Sauvignon Blanc e tantas outras vitis viníferas, tá? São uvas que na verdade elas têm um know-how para serem uvas para a produção de vinho, tá? Na essência delas. E aí, conceituando, né, as nossas uvas para vinho e uvas para comer. Uvas para vinho, vitis vinífera, tá? E uvas para comer, as vitis labrusca e os outros tipos. As uvas para vinho, elas normalmente são bem pequenas. Quem já teve a oportunidade de visitar vinícolas, né, ou vinícolas aqui no Brasil ou no exterior, é uma graça ver um cacho de uva, de um Cabernet Sauvignon, de uma Chardonnay, porque é uma coisinha, eu tenho fotos aqui, vou te mostrar, é uma coisa bem pequenininha, bem linda, né? E ela é rígida, ela tem uma proteção bem assim, ela é forte, né? E você pega o cacho, ela não desmonta, ela é bastante guerreira ainda, né? A polpa ainda segurar, né? No cabinho, né? Ela tem essa diferença. Nas uvas para serem comidas, né? Vamos lá, as Niágaras da vida, né? As Vitórias, tudo, elas são de bagos maiores, né? Ou seja, são bem maiores. Nas uvas para vinho, eu tenho muito mais açúcar. Isso é do DNA da uva vitis vinífera. Eu tenho menos concentração de açúcar. Eu tenho açúcar, mas uma menor concentração nas uvas normais. Eu sempre tenho sementes nas vitis viníferas, tá? As sementes são importantíssimas porque elas acabam de alguma maneira. Espera aí que uma das minhas filhas veio aqui. Essa aqui é a Princesa Leia, tá? É a Princesa Leia. Princesa Leia, para quem não conhece ela, tá? Ela já apareceu no Instagram, em stories no Instagram. Minha querida. Possui sempre sementes, porque nas sementes também temos tanino. Já nas uvas que a gente come, elas não têm semente. Algumas delas, como eu falei, essa da uva Vitória. A pele é mais grossa na vitis vinífera, né? Você encontra então uma maior resistência nela, tudo. Enquanto nas uvas comestíveis normais, assim, a pele é bem mais fininha, justamente por quê? Porque a gente vai comer, a gente vai dar para o nosso filho, vai dar para o nosso pai, para o seu avô, para a sua avó e assim por diante. As uvas que fazem vinho, elas são mais ácidas, na estrutura delas. Como eu já tinha falado inicialmente, o ácido é um dos componentes mais importantes dentro da fruta, da uva. E eu tenho essa acidez muito menos presente numa uva comestível normal. Numa uva que eu faço vinho, eu tenho concentração de sabores, tá? Mas só um pequeno porém. Alguém tá mexendo no tripé? Sim, alguém mexeu lá, não sei se foi o Luke ou a Leia. Só voltando, né? Filhos, quarentena, isso. Você tem uma concentração de sabores, mas assim, ainda que vão ser até
melhor assim, dissolvidos, né, de alguma maneira de dizer, para não usar uma palavra muito técnica, no processo de fermentação, tá? Eu não tenho baunilha, eu não tenho coco, eu não tenho nada disso, tá, gente? Isso são aromas, né, e o tostado, né, e o spice que a gente vai provar, né, de Syrahs, isso vem tudo dos processos seguintes, não na essência original da uva, tá bom? Eu tenho uma menor concentração de sabor nisso, eu tenho assim, uma ligeira, eu tenho muito mais ser carnuda uma uva comestível. Concentração de suco é absurda o que uma uvinha daquela pequenininha, que é a Vitis vinifera, um chardonnay, tudo, concentra quando você aperta ou quando você chupa, porque é natural, né? A gente, turista, adora pegar uma uvinha do cachinho para saber como que tá indo, né? A gradação de açúcar, né? Como que tá evoluindo a safra. É uma delícia fazer isso e é muito gostoso quando os produtores deixam a gente brincar dessa maneira. E nas uvas para comer a gente tem muito mais polpa, a gente tem muito mais massa para comer, tá? De maneira geral. E finalizando, uvas Vitis vinifera, a gente tem menos rendimentos na plantação. Quando a gente tem as parreiras, né? E isso é uma decisão do engenheiro agrônomo, o enólogo, né? De dar uma controlada na quantidade de cachos que estão nascendo, porque se eu deixo a parreira também livre, leve, solta, né? Ela vai criando cachos e isso ela não consegue dar que eu digo uma boa qualidade para os frutos que estão vindo, né? Então a tendência é sempre você deixar mais reduzida a concentração de cachos nas videiras, tá? Enquanto nas plantações que são de uvas comestíveis, né? Quem viu Globo Rural domingo viu lá o pessoal feliz para dedéu lá na Serra Gaúcha, que terminou também a colheita lá das uvas, né? E lá você via os cachos enormes, gordos, bonitos assim, né? Totalmente um padrão diferente e a parreira toda cheia, tá? Essas são as principais conceituações para vocês terem bem claro as diferenças entre as uvas, ok? Tudo bem aí? Aqui uma fotinho, só para vocês verem, né? Esse aqui são tanás, né? Só para conceituá-los mesmo, né? Então, ou seja, eu tenho a parreira, a foto está um pouquinho cortada lá, é um pouquinho mais assim, mas eu tenho toda, né, os bunches, né, todos aqui, né? Então, ou seja, os cachos todos protegidos pelas folhas, né? Porque isso também vem da técnica de como o enólogo está fazendo, né? O tratamento, né? Dessa videira, né? Dessa parreira em geral, né? E você tem os cachos, tá vendo? Coisas assim até, essa tá até bonita, tá até gordona, tá? Perdão? E aqui, né, a uvinha Chardonnay, para vocês bem poderem ver que assim, é um cachinho, essa aqui era a minha mão até, tá? Cheguei bem perto dela e assim, é uma coisinha bem fofa. Aqui, Pinot Grigio, para vocês conhecerem, tá? Pinot Grigio uva branca, tá? Mas ela nasce assim, com essa casca, com a casca escurinha, linda. Pinot Grigio da Dunamis, que nós somos apaixonados, tá? Quando vocês puderem, por favor, peçam lá na Brindes e Vinhos. Então, para contextualizar, olha também o tamanho do cacho, minha mão também, e olha como é pequenininho, né, o conjunto de cachos. E aí, para a gente mostrar bem, né, para fechar esse tópico, né, entendendo bem de uva, estamos olhando a uva, tá? Primeira parte, a gente tem o cabinho, né? Quem vê muito material em inglês é stalk, tá? O cabo, o importante componente que ele tem, ele tem que ser jogado fora, tudo? Não. Tudo depende do enólogo, de como o enólogo quer dar um caráter para o vinho. Tem enólogos que fazem desengaçamento, né? Desengace, né? Ou seja, tira a polpa dos cachos, né? E só mantém a polpa. Ou tem muitos que usam o cabo junto na prensagem lá para produzir o mosto, tá? O cabo possui tanino, algo bastante importante, tá? Na pele, o maior componente, né? Os dois melhores, né? Mais importantes componentes na pele da uva Vitis vinifera, nós temos a cor e o tanino, tá? Isso para quem ainda... Né? Na parte da polpa, ou seja, abrindo a uva, a gente tem então 3 componentes mais importantes ainda. Nós temos o açúcar, nós temos os ácidos, tá? São pelo menos 6 ácidos, né, naturais da uva, tá? Ácidos naturais e que
fazem parte da uva, tá? A uva não existe sem eles, tá? E o suco, quando for pressionado tudo isso. E, por último, nós temos a semente. A semente também, que é outro componente bastante importante, que tem tanino, tá? Então você não consegue produzir vinho sem a semente, porque a semente é um componente importantíssimo, fornecendo tanino junto com a casca e o cabinho. Perfeito, gente? Analisando então o que uma garrafa de vinho tem, né? E em linhas gerais, tá? Isso são dados, né? Estatísticos, né? Não só estatísticos, mas assim, percentualmente, essas nunca mudam, né? Você basicamente tem 85% do vinho é água, né? Então vem aqueles memes de vez em quando, né? Ah, economize água, beba vinho. É porque realmente existe um conteúdo bastante relevante de água, tá? 13% em geral é a parte de álcool, tá? Presente no vinho. E os outros 2% são os compostos, né? Que é um palavrão, compostos fenólicos, tá? Assim, são os compostos que trazem os aromas, tudo que dão estrutura para o vinho, os taninos, os ácidos e o açúcar, tá? Então, isso aqui fecha a nossa explicação tranquila, tá? Ficaram com dúvidas? Mandem mensagens, manda mensagem lá no meu e-mail e aí a gente já responde amanhã e já entra, inclusive, né, na primeira hora, também respondendo antes de começar o tópico do segundo dia. Breve história do vinho. Quantos minutos já temos na nossa live, Rogério? Só para controle. Isso, 35 minutos. Nossa, estamos bem, estamos bem. Mais uma vez, muito obrigada a quem está no Instagram, quem está no Facebook também. Muito obrigada, um grande beijo para vocês. Mãozinha, agora não tá mais porque eu peguei meus filhos, né? Vocês me pegaram, sacanagem. Isso. O vinho. Vamos falar muito de história, mas brevemente para que vocês tenham também conceituado. Os primeiros registros a gente sabe que já tem mais de 4.000 anos, né, antes de Cristo, tá? Na região da Geórgia, Armênia, principalmente, né? E estudos mais recentes até, de outras entidades também, que eu acabo estudando, principalmente a Austrália, né? A gente já está encontrando, já estão sendo encontrados também indícios de produção de vinho, né? Ânforas muito antigas, né? Sendo descobertas, de produção de vinho 7.000 a.C. na China, ou seja, o chinês já tinha potencial há muito tempo e está começando a descobrir agora, né? E só tem a aumentar. Vamos sempre ter em mente que o vinho da época, ele não tem nada a ver com o que a gente tem agora, tá? Nós temos vinhos muito mais modernizados, nós temos colheitas muito mais modernizadas. Acho que um tópico bem interessante para ressaltar aqui por exemplo, quando eu estava estudando sobre vinhos da Provence, a Provence ela é famosa pelo seu vinho rosé, né? E aquele rosé, salmãozinho, né? Aquilo lá são características que são pedidas para um rosé da Provence. E o vinho rosé da Provence, na verdade, ele não surgiu assim por essas características. Na verdade, vem do Império Romano, né, o surgimento desse vinho rosé, que na verdade não era para ser rosé, ele era um vinho rosso, ou seja, era um vinho tinto, só que estava bem fraco, né, bem fraquinho, né, os produtores lá franceses faziam isso, porque os exércitos, né, do Império Romano usavam, né, justamente aquela região de Marsella para seguir por dentro da Europa, né, para chegar no restante da França e nos outros países. E onde passava o Império, né, os exércitos, né, os gladiadores da vida lá, todos eles acabavam, virava terra arrasada por onde eles passavam, né? E para os produtores terem menos perdas, né, eles acabavam deixando o vinho, né, tinha que ter, porque senão ia ter briga feia. E deixavam o vinho um pouco mais fraquinho lá para eles beberem. Então essa, por exemplo, é uma das histórias, né, bem interessantes. Quando a gente estiver falando de vinhos rosés, né, mais daqui a 2, 3 dias, né, para se contar. Então, o vinho é carregado de muita história. Acho que champanhe, por exemplo, é um dos que mais carrega história ainda, até da sua importância na Segunda Guerra Mundial, né, os produtores e todos que combateram, né, os exércitos nazistas lá. Mas champanhe era um produto idolatrado pelos nazistas, né, então por isso até que foi uma das regiões
menos devastadas, né, e que a produção conseguiu se manter ao longo de todo o período da Segunda Guerra. E, antes de mais nada, antigamente, nós não tínhamos a água que nós temos, né? Nós, assim, a gente dependia ou de rio, né, e se for ainda mais ainda, né, Império Romano, né? Água não era algo fácil, água era um artigo caro. Então, o que era mais seguro beber? Era mais seguro beber vinho. Então, por isso, se dava muita preferência para se fazer vinho. Falando agora de áreas principalmente áreas de produção, conceituar, né, e é um dos tópicos que a gente quase para finalizar a live de hoje, né? Grandes países, não vou falar de produções, né? Isso a gente vai depois falando com mais dados, né? Mais dados atualizados, até se já chegaram dados de 2019, senão a gente apresenta 2018 ou 2017. Hoje temos basicamente produções do Velho Mundo, e Velho Mundo, famosa, Itália, Espanha, França, Portugal, Alemanha, Croácia, Grécia, vai já para o leste europeu, né? Então, são países assim, carregam tradição, fazem vinhos milhares de anos, milhares, tá? E temos as produções do Novo Mundo. Estamos lá, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, China e tantos outros que estão aparecendo, México, Bolívia e tantos outros que estão aparecendo. Tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo. Tá. E vamos lá, aquele velho dilema, né? Velho mundo, novo mundo, né? O que ter de preferência? Eu digo, tem os dois de preferência, não tem que ter uma separação, a não ser que você seja muito catedrático e ache que só as escolas antigas do Velho Mundo fazem, né, os vinhos que são pedidos dentro das denominações de origem, com passagem de barrica determinada, tudo. Se abre um pouco também para os vinhos do Novo Mundo, mesmo porque muitos dos vinhos produzidos agora no Novo Mundo, quando a gente fala Brasil, Estados Unidos já nadando de braçada em mais de 5 regiões produtoras de vinho hoje, Austrália, Argentina, Uruguai, muitos trazem um capital intelectual de produtores e de enólogos que estavam no Velho Mundo, né? Então, de alguma maneira, você junta aquilo que está surgindo como tecnologia de ponta nas estruturas de produção do Novo Mundo, mas trazendo a ciência, trazendo o conhecimento, ou seja, a história não é perdida em nenhum momento, né? E porque tem muita gente que às vezes fala, não, eu só gosto de vinho do Velho Mundo ou do Novo Mundo. Conceitualmente, a diferença entre eles ela é geográfica, é claro, evidentemente, né? Já que também, não só, além da geografia, nós temos a conceituação também de tempo de produção. Boa parte dos vinhos de Novo Mundo foram feitos assim, depois de serem descobertos. O Brasil não tem 400, 500 anos, né, de produção, não tem 400, 300 anos de produção recorrente de vinho, né? África do Sul até tem um bom tempo já produzindo, mesmo porque até muitos dos vinhos eram levados, né, para a Europa, né, isso em 1800, se eu não me engano, e início de 1900, né? Então, ou seja, do Novo Mundo eu acho que é um dos que mais tem não só o capital intelectual que conseguiu entender quais as melhores uvas para aquela, né, para aquela região, mas que também conseguiu criar produtos que chamavam a atenção da Europa, né? Isso sempre a Claudinha comenta, né, de Velho Mundo, Novo Mundo, como chamar a atenção, né, do pessoal da Europa para vinhos do Novo Mundo, né? Você tem que criar atrativos, né, e algo que chame a atenção, já que eles têm tanta cadeira, né, tanto conhecimento sendo produzido, né, ao longo de milhares de anos, tá? Então, deixamos de lado o conflito Velho Mundo, Novo Mundo e vamos às principais características. Velho Mundo, Novo Mundo. Velho Mundo, basicamente países europeus, né? Então, isso é consenso geral. Novo Mundo, boa parte não europeu, boa parte. Todo mundo do hemisfério sul, praticamente. A China fica um pedaço né, no hemisfério norte, né? Mas todo mundo que não tenha nada nato feito na Europa, tá?
Então, países não europeus e países europeus. Naquilo que a gente concentra como foco de vinhos do Velho Mundo, países tradicionais de vinificação, ok? Isso a gente sabe, já fazem, regiões delimitadas, né? Regiões que só produzem um tipo de uva, ou se fazem blends, blends de determinados tipos de uva. Já no Novo Mundo, liberou geral, né? Na verdade, você tem práticas também mais modernas. As grandes diferenças, por exemplo, de plantação. Os vinhedos europeus, eles são bem mais estreitos, né? Você tem passagem, às vezes, até de um carro de boi, um carrinho só fazendo, né, a aragem, né, da terra, né, para oxigená-la, tudo. Já Austrália, Estados Unidos, tudo, você já tem as plantações muito mais espaçadas, né, das videiras que conseguem passar máquinas, tratores, até para uma colheita mecanizada. Aqui, a grande polêmica, né? Vinhos do Velho Mundo, vinhos do Novo Mundo. Normalmente as pessoas interpretam os vinhos do Velho Mundo como muito mais elegantes no conceito de que eles trazem uma acidez, um tanino, muita calma lá, acidez, tanino, tópicos das próximas aulas, já de amanhã, já vou fazendo spoiler, tá? Vinhos do Novo Mundo muito mais robustos. Muita gente generaliza dizendo que vinho do Novo Mundo, Argentina, tudo teor de álcool para cima de 15. Não, calma lá. Robustos no sentido de que eles têm fruta, sim, muito mais, uma explosão de frutas, e álcool, sim, mais elevado. Mas tudo tem uma explicação, que também veremos nos próximos dias. Velho Mundo, ele é regido por apelações e denominações de origem. Quem bebe já bastante vinho francês, sempre vê umas AOCs, né? Sempre vê que os nomes sempre estão lá cravados como região, e aí você tem que estudar um pouquinho o que é um Pomerol, o que é um Saint-Emilion, né? E, por exemplo, na Espanha, o que são os vinhos de Rioja, Ribera del Duero, tá? Enquanto a gente enxerga no Novo Mundo flexíveis em regras, né? E regras do tipo conceituação até de vinhos reserva, né? Vinhos jovens e assim por diante. Você tem uma liberdade maior de você, enquanto enólogo, expressar o seu vinho e dizer que ele tem determinadas características, até dizer se ele é reserva, o que algumas vezes não é permitido. Algumas não, muitas dos países não é permitido, tá? Geralmente os vinhos do Velho Mundo, eles têm menor teor alcoólico, aí sim, também, só reforçando, os vinhos do Novo Mundo, por serem até de produção em áreas mais quentes, né, ou seja, eu estou no hemisfério sul, e eu acabo tendo um maior teor alcoólico, porque eu tive maior insolação, a insolação provocou uma incidência maior de açúcar na minha fruta. Velho Mundo, ricas histórias junto aos países, né? E isso a gente já falei algumas coisas, né? Champagne é incrivelmente riquíssimo em história. Quem já leu Vinho e a Guerra, né? O livro, vê que o vinho é praticamente quase o cachorro junto com o homem, né? Evoluiu também junto em todos esses milhares de anos. E vinhos Novo Mundo, todos muito jovens nas suas produções. Então tem muita coisa que já tem mais de 50 anos de plantação, mas isso é bem jovem em relação àquilo que a gente já roda no Velho Mundo. Só para vocês terem os famosos paralelos de produção, tá? Aqui não precisa enxergar o detalhe. Os famosos paralelos 30 e 50 do hemisfério norte, que aí pega praticamente toda a Europa, norte da África, boa parte aqui também da antiga Pérsia, Irã, né? E China está até com isso abastada, né? E do outro lado, Estados Unidos, ele está dentro desse paralelo. Na parte de baixo, o Brasil está na pontinha aqui, com uma parte do Rio Grande do Sul. Pegamos toda a Argentina, Chile, Uruguai, África do Sul, as famosas regiões da Austrália lá, Barussa e Nova Zelândia. Isso impede de fazer vinho? Não. Vinho, desculpa. Não impede de fazer vinho. A gente está produzindo vinho na Serra da Mantiqueira. A gente está produzindo vinho aqui no Vale do São Francisco, né? Com novas técnicas. E por isso que a gente, só para contextualizar, né? Essas são as principais latitudes consideradas ideais de produção de vinho. E latitudes consideradas ideais porque hemisfério norte,
você tem um tipo de insolação e também uma amplitude térmica que beneficia a produção de vinho, né? Uva gosta de sofrer extremo de calor e extremo de frio. E aqui também, onde eu tenho uma menor também, uma insolação que não impede, né, que não queime as videiras, tudo, mas nem queime, né, os cachos, tudo. E principalmente também eu tenho uma boa amplitude térmica nessas regiões aqui, até pela proximidade com a Antártida. Fatores chaves que influenciam o cultivo de vinho, até para vocês entenderem, entre velho mundo e novo mundo. Tem um filho meu chorando, quem está chorando? Luke, vem cá, vem a mamãe. Amplitude térmica, independente de hemisfério norte e hemisfério sul. Ele tentou subir e não conseguiu, papai pega ele. Amplitude térmica, horas de exposição ao sol. Venha cá, meu querido. Luke Skywalker, ele tá nos treinamentos para Jedi ainda, gente. Ele só tem 4 meses. O clima, isso realmente faz com que você também tenha determinadas regiões favorecendo a produção de vinho. Os padrões de tempo, de climatologia, né? Regimes de chuvas, qualidade da água. Vocês podem até perguntar como que se consegue fazer produções, né, de vinho nos desertos de Mendoza. Há determinadas vinícolas que conseguem aproveitar o degelo, né, das cordilheiras lá, e é uma água fantástica que só beneficia a produção. Tá? Tipos de solo, topografia, proximidade com rede hídrica, né? E eu falo rede hídrica muito mais se os vinhedos tem, por exemplo, recebe brisa do mar, recebe brisa de rio, ou ficam em um vale com o rio que consiga trazer, por exemplo, elementos até de micro-organismos que criem, por exemplo, as famosas noble rots, ou seja, a podridão nobre com que você faz vinhos fantásticos como os Ice Vine, né? Ice Vine, que é um vinho que está quase em extinção por causa do aquecimento global. Hoje, o Canadá é onde a gente está conseguindo melhor produção. Antes era a Alemanha. E com isso, gente, o Luke Skywalker está aqui, olhando a tela, pessoal aqui no Facebook. Esses foram os tópicos do primeiro dia, falando de maneira bem tranquila. Para amanhã. Amanhã o negócio fica melhor. Luke Skywalker e Wilson, aqui juntos, só pela apresentação. Falaremos dos tipos de vinho, aí sim, aí a gente vai entrar na brincadeira gostosa de falarmos sobre os tipos, né, sobre as vinificações de cada um, né, entender um vinho branco. Luke Skywalker entrou dentro do tripé aqui, meu Deus do céu. Isso, não derruba, não derruba. E entender as principais uvas. São infinitas, mas a gente consegue passar por todas elas. Gostaram do formato? É assim, para não ficar tão extenso, né? Mesmo porque daqui a pouco já 8 horas, hora de ver jornais, hora de nos atualizarmos, né, sobre o que acontece no mundo, mas deve ser coronavírus para todo que é lado, tá? E principalmente também começou uma novela nova, Fina Estampa, né? Novela nova, isso, né? Assisti o Pereirão. E peço a vocês que tomem um vinho, tá? Quem tá sem vinho, faz a carinha do Wilson e pede vinho lá na Brindes e Vinhos, tá? E amanhã falaremos sobre uvas, que aí fica um tópico bem gostoso para vocês entenderem, a vinificação, que vai ser mais legal ainda, e os principais tipos de uva. Espero que vocês tenham gostado. Um brinde ao pessoal do Facebook aí, meu muito obrigada pela presença, ao pessoal do Instagram, show de bola, muito obrigada. Desculpa meus filhos terem passado tanto por aqui, amanhã eles devem passar mais, porque eles descobriram que é legal participar da live, tá? Meu muito obrigada. Eu, Carla Oliveira, da Brindes e Vinhos, desejo uma boa noite. Vamos descansar, vamos curtir nossa família e vamos curtir um bom vinho em casa, porque vinho se aprende em casa. Obrigada, gente!